Beleza, vamos lá, pessoal. Já estou compartilhando a tela, né? E deixa só eu ver como que eu tô. E isso daqui não precisa. Aqui. Perfeito. Maravilha. Ah, vocês estão vendo a Renata. Ah, beleza. Vamos começar então. A gente começa sempre com o Node, né? A gente vai fazer o nosso primeiro setup de máquina para o módulo 2. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever Node.js e para um Windows, no caso, e você vai instalar o Node.js LTS, tá? Então, você vai vir nessa página nodejs.org/português, né, ou PT, e aí você vai instalar agora, no momento que eu estou gravando, é o 22.14, pode ser que ele atualize até o nosso módulo, mas você sempre vai descarregar o Node LTS, beleza? E eu gostaria muito que todo mundo tivesse o mesmo Node, tá? Que é para não dar conflito. Olha só, ele baixa o instalador, você vai inicializar o instalador e ele vai dizer Setup Wizard will install Node. Beleza. Dá um Next. Aceita os termos, né? Tem que aceitar para poder instalar. Se quiser ler tudo. Next. Ele vai instalar no Program Files Node. Next. Tudo bonitinho. É só você deixar do jeito que está aqui. Next. E bem aqui, muita calma, tem que clicar aqui, ó, Automatically Install Necessary Tools, certo? Que ele vai deixar o Node com todas as ferramentas possíveis para dar suporte para você. Aperta Next e faz o install. Ele vai pedir o administrador, dê OK, e ele vai instalar para você. Aí a gente aguarda um pouquinho. Perfeito, estamos completos então. Dá um finish. Quando ele finalizar isso, ele vai abrir essa tela do PowerShell, certo? Que é o terminal do Windows, tá? Presse qualquer tecla, aperta um Enter aqui, né? Aí ele vai te dar outra, aperta um Enter de novo, e ele vai começar a fazer as instalações, ó, ele vai pedir administrador de novo, ele vai mudar para o PowerShell azul, que é o de administrador, normal, e ele vai começar a instalar um monte de pacote. Ele vai instalar Python, ele vai instalar o Chocolate e etc, etc. Isso daí é normal, pessoal. O melhor é que vocês tenham todos esses softwares de suporte para vocês, tá? Vamos esperar. Essa parte demora um pouquinho. É normal demorar um pouquinho, tá? Principalmente a parte do Python. A parte do Python é demorada. Então, você pode dar um forward aí, colocar em 2x, que vai demorar um pouquinho. Mas eu vou ficar aqui com você, não se preocupe. Vou colocar meus óculos. Pronto.
Tararara, tatara, tararara, tatara. Provavelmente seu computador deve estar demorando tanto que esse está demorando também, né? Que a gente tem computadores similares, né? Estou fazendo com o próprio do Intel. Olha só, ele está andando. Enter. Então ele vai te pedir um Enter para fazer um exit. Você aperta e vamos ver se o Node está instalado. Então o que é que você vai fazer? Abrir com a tecla Windows R, tá? Windows R, vai abrir esse executar aqui. Se tiver alguma coisa escrita, pode apagar e digite PowerShell. E na hora de fazer o Enter, você vai digitar Ctrl Shift Enter e ele vai abrir como administrador. Ele vai pedir o administrador, você clica assim e olha só que legal, ele, peraí que tem um negócio do zoom aqui, ele te abre exatamente no System 32. Cuidado com o que você vai fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é Node-V. Tem que dar a versão que está no LTS lá, né? Node-V 22.14. Aí, a gente vai fazer o npm-v. O npm é o gestor de pacotes do Node, correto? Beleza? Então, a gente fez o setup do Node agora. Você já deve ter o VS Code instalado, mas se você não tiver, entre no site do VS Code e faça a instalação do Visual Studio Code, que ele vai ser a nossa ferramenta principal de código. Então, você vai fazer o download for Windows, né? Caso você tenha Windows, e ele vai baixar aqui e você vai fazer a instalação normalmente no siga, e ele instala para você. Eu vou fazer passo a passo bonitinho aqui. Maravilha. O instalador está aqui, ó. Eu aceito o acordo, próximo, né? Aí eu sugiro que vocês coloquem todos esses daqui, ó, adicionar no caminho, né, do PowerShell, tudo. Eu não gosto muito da área de trabalho, mas se você quiser criar um na área de trabalho, próximo, instala. Como eu já tenho ele instalado, eu acho que vai ser mais rápido do que o de vocês aqui, caso você não tenha. Ele vai instalar. Lembrando que esse setup é para o Windows, tá? Aí eu espero aqui com vocês mais um pouquinho. Tan, 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 tan. Pronto. Beleza? Aí ele vai pedir aqui, ó, inicializar o Visual Studio Code, você conclui, ele vai inicializar para você o Visual Studio Code, ele inicializa um pouquinho diferente do meu, por causa que eu tenho Ubuntu instalado, certo? Você não precisa disso, tá? Faça o seu sign-in aqui com o seu GitHub, tá? Da sua preferência, do seu pessoal do Intel. Que aí é bom que ele guarda as suas preferências no arquivo de configuração do VS Code. Esse aqui é um teste Leozinho que eu estava fazendo alguns testes com um dos alunos aqui no Intel. Beleza. Terminamos o Visual Studio Code, agora a gente vai criar o nosso banco de dados com o Supabase. supabase.com, certo? Está aqui. E você vai fazer o sign-in com a sua credencial do GitHub do Intel, tá? Então, aperte sign-in, continue com o GitHub, certo? Ele vai pedir para logar no GitHub, vai pedir uma autenticação e voltando aqui, vai pedir autenticação, você vai fazer o sign-in com o GitHub, do seu GitHub do Intel, ou seu pessoal. Lembrando que cada grupo vai ter direito, né, a 6 bancos de dados, tá? Então, escolham de um do grupo para poder fazer o do projeto.
E vocês vão ver que eu já tenho dois projetos aqui, o de vocês vai estar vazio. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar um novo projeto aqui, perfeito? Aí depois que você fizer o login com o GitHub, criar novo projeto. E antes de você fazer o login, ele vai perguntar se você quer criar uma organização. Eu criei uma própria minha, Afonso Leles Org. Você pode criar uma organização que é o nome do seu grupo, por exemplo, certo? Aí, quando o novo projeto você clicar, ele vai pedir qual é a organização. Aí eu coloquei a organização que eu criei aqui. Organização tal, project name, você coloca o nome do seu projeto, mod 2 aqui, que eu vou colocar. E aqui vai ser o database password. Coloque uma senha que você vá lembrar, tá? Você não pode perder essa senha, certo? Porque senão você vai ter que formatar de novo. Então, vamos abrir um bloco de notas e guardar essa senha aqui. Olha só, vamos guardar essa senha. Então, ele deu uma sugestão, use uma senha forte. Legal. Essa senha aqui eu vou guardar, certo? Porque eu vou ensinar para vocês como que a gente vai entrar em contato com esse database depois. Beleza. Então, deixa a região como está, e aí você vai criar novo projeto. E aí ele demora um pouquinho para criar esse projeto. É um projeto gratuito, que você vai ter direito a várias coisas gratuitas aqui no Supabase. E o que é o Supabase? O Supabase é um back-end como serviço. Você pode setar autenticação, olha, ele está criando o projeto aqui, e ele te dá 1 GB de banco de dados Postgre. O que é um Postgre? É um banco de dados relacional, que a gente vai aprender a utilizar esse banco de dados ao longo das nossas aulas. A gente vai ter 2 aulas de banco de dados, certo? Que a gente vai precisar conectar com o Supabase. Professor, posso fazer em outro serviço? Pode. Qual é a vantagem do Supabase? Ele já te dá uma infraestrutura para a gente treinar o SQL, certo? Pronto, ele criou o nosso projeto e vamos pegar a string de conexão do nosso banco de dados, certo? Clique aqui em Connect. Você está vendo? É logo aqui, ó, Connection String. Ele já abre nela. E essa daqui é a nossa string de conexão do banco de dados. Você vai copiar ela e vai passar para um espaço seguro. Você está vendo onde está escrito Your Password? Você simplesmente vai substituir por esse password aqui. Pronto. Essa daqui é a sua string de conexão Postgres, certo? Você vai guardar ela porque a gente vai utilizar mais lá na frente na nossa aula de banco de dados para poder conectar a nossa API com esse banco de dados aqui. E nesse banco de dados, você já pode, inclusive, começar a mexer. Ó. Você já tem um database aqui, criar nova tabela. Então, você pode criar uma nova tabela, pode treinar. A gente sempre desabilita esse Enable Level Security, RLS, porque a gente não vai utilizar esse tipo de segurança na nossa aplicação. Então, pode ser uma tabela users, por exemplo, uma descrição, tabela de usuários, e você pode brincar já com SQL aqui, né? Você pode criar na mão, tá? Então, created, eu vou adicionar mais uma coluna aqui, que é o name, certo? Que vai ser vou achar, vou salvar, e ele já está criando a tabela para mim. Mas, como que nós vamos fazer em sala de aula? Nós vamos fazer via esse editor de SQL bem aqui, tá vendo só? Então, eu posso, por exemplo, fazer um select all from users. Ele já achou a tabela users. Opa, certo? Olha só. Ah, tá dizendo que não existe? Vamos dar uma olhada. Ah, é porque é user. É, pronto. Ele só tem um usuário, que é o Postgres, certo? Perfeito? E, então, a gente vai fazer nossas queries em SQL aqui. Nós vamos fazer create table, vamos fazer inserts e outras coisas de SQL aqui, tá bom? A gente tem o nosso comando de SQL todo aqui, a gente pode visualizar a nossa tabela toda aqui, ó, já tem a tabela user aqui, o quadradinho tem que estar ó, com RLS disabled, tá bom?
E é isso, a gente fica por aqui no nosso setup inicial. Vamos para o próximo autoestudo? Tchau, tchau.